Olá, olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao início do nosso curso de matrizes. Bom, essa é a nossa primeira aula, nós vamos definir algumas coisas para na segunda aula nós começarmos a colocar, as operações com matrizes. Mas primeiro a gente precisa entender o que são as matrizes, como que elas funcionam e algumas propriedades muito importantes delas, tá bom? Vamos começar então. Bom, a matriz ela é primeiramente um vetor retangular, beleza? Então é como aquele vetor com o nosso curso que a gente está trabalhando aqui de vetores, né? Mas ela é como se fosse um vetor retangular. Bom, e cada componente dela ela é representada por números, né? Naturalmente, igual acontece lá com o vetor. Então, por exemplo, lá no curso de vetores você tem lá um vetor v que ele é igual a uma componente x, a uma componente y e a uma componente z. Né? Aqui não tem essas componentes ideais aí, né, trabalhando, são as componentes tridimensionais. Né? Eu tenho um vetor retangular. Vetor porque ele é de um espaço vetorial. Tá bom, pessoal? Isso aí é algo que já envolve álgebra, já envolve coisas um pouquinho mais complicadas do que o que a gente vai trabalhar aqui. Tá bom? Bom, enfim, vamos em frente. Então, é uma matriz, ela possui ordem M e N, que denotamos como uma matriz M, aqui, ordem M e N. O que são esses M e N? M e N, né, são aí, esse M aqui é a quantidade de linha que eu tenho numa matriz, e esse N aqui é a quantidade de coluna que eu tenho dentro de uma matriz. Então vamos ver aqui um exemplo, né? Três exemplos de matrizes. A primeira é essa matriz A aqui, né? Então aqui está cada componente A1. Por que A1? Porque essa componente aqui ela está na primeira linha e primeira coluna. A1, A12, primeira linha, segunda coluna. Né? Isso aqui é uma linha. O que é linha? Né? Vamos colocar isso aqui que aí vai ficar bem melhor. Isso aqui é uma linha, né? Isso aqui é uma linha. Opa, isso aqui é uma linha. E isso aqui é uma coluna. Aqui, né? Coluna. E aqui, só para ficar bem definido, né? Essa reta aqui, que não está tão reta assim. Deixa eu ajeitar aqui. Essa reta aqui, ela é uma linha. Isso aqui é uma linha. E essa parte aqui é coluna, né? Então, linha, coluna, 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 segunda linha, já está ficando enrolado, né? Deixa eu apagar aqui, segunda linha, né? Terceira linha, né? E aqui é tudo coluna, beleza? Ok, então o que a gente repara? Que isso aqui é uma matriz quadrada, lembrar, vetor retangular. Quando eu tenho linha igual coluna, é uma matriz quadrada. É uma matriz quadrada de ordem 3 por 3. Né? Então, se eu tivesse que denotar esse A aqui, seria A 3 por 3. Beleza, vou deixar aqui escrito A 3 por 3. Ok. A letra B, não, a matriz B, né, é uma matriz de ordem 2 por 3. Por quê? Porque ela tem duas linhas, aqui duas linhas, e três colunas aqui. Uma coluna, duas colunas, três colunas. Então, se eu tivesse que denotar essa matriz, seria B 2 por 3, porque ela tem duas linhas e três colunas. E por último aqui o C, que é uma matriz 1 por 1, onde ela só tem uma linha, né, uma linha e uma coluna. Né, a mesma coisa. Então, seria C 1 por 1. Né, uma linha e uma coluna. Aí ela só tem uma componente. Agora, se fosse um C 2 por 1, se fosse um 2 por 1, seria assim. Ó. Abre aqui o colchete. A 1, 1. A, segunda linha, então eu coloco 2. Continua na primeira coluna, 1. Esse A1 aqui está simbolizando um número ali, que pode ser um número qualquer. Tá? Pode ir de menos infinito a infinito para os reais, né? Dependendo do caso eu posso ter imaginários também, mas vamos focar primeiro nos reais, beleza? Ok. Bom, o que a gente pode verificar? Né? Que cada elemento da matriz é dado por A e J, para entender a ordem da matriz.
Ou seja, I pode ser qualquer valor de 1 até M, né? Esse I é o quê? É cada componente. Então, aqui, eu posso ter... Então, o I está aqui, né? O I é linha. I é linha aqui. A e J. A, I representa linha, né? Equivale a linha. Vou escrever aqui. Equivale a linha. Então, eu posso, né? Como eu tenho matrizes M de ordem M por N, né? M minúsculo. Então, eu posso ter uma linha até M linhas, né? Isso aí, claro, M pertence aos inteiros, né? Pertence aos inteiros. Quem pertence aos reais é o A. Cada A e J aqui pertence aos reais, né? Então, tá aqui. Então, aqui eu tenho I e esse I pode vir aqui até M, né? Eu posso ter M linhas. Isso vai ficando mais claro com o tempo, né? A primeira vez, talvez seja a primeira vez que você esteja vendo matrizes, isso fica muito complicado, né? Posso ter M linhas aqui. Então, A1, aqui eu posso ter A2, 1, porque eu ainda estou nessa primeira... Eu ainda estou na primeira coluna, né? Aqui. E vai até M, tá bom? E o J, né? Que é de coluna, ele pode ir até M. Por quê? Porque eu estou querendo representar essa matriz aqui, de ordem M por N, tá bom? Aqui podia ser pipoca, não tinha problema nenhum. Beleza. Então, aí eu vou ter N colunas, né? Então, a primeira coluna, aqui poderia ter uma segunda coluna, a terceira, até N colunas, onde esse N aqui não pertence, na verdade, aos naturais, né? Nem aos inteiros, não, tá? Pertence aos naturais. Pertence aos naturais. Aqui também pertence aos naturais. Não é nem os inteiros, porque eu não posso ter um número negativo de colunas. Só posso ter um número positivo de colunas. Então, aqui uma coluna vai até a enésima coluna. O componente final, Mn. Então, vamos supor, se eu tenho uma matriz aqui, M, que é 2 por 3. Né? Então, eu tenho duas linhas. Então, qual o valor de M? Deixa eu apagar isso aqui. M igual a 2 e número de colunas N igual a 3, tá bom? Bom, vou escrever umas aqui e fica de exercício para vocês dizer quem é o M e quem é o N. Então, aqui outra matriz, M é 3 por 4. M, né, isso aqui é o 1, isso aqui é o 2, deixa eu apagar isso aqui. M é 4 por 2. 3M, 5 por 5. Tá? Dizer aqui quem é M e quem é N, beleza? Ok. Bom, matrizes especiais, né? Existem algumas matrizes que elas por si próprias, elas têm algumas características que a colocam no grupo, né? No grupo das populares, né? No grupo das especiais aí da turma, beleza? Né? Alguns exemplos, né, de matrizes especiais a gente vai ver a seguir. Primeira matriz especial, né? A matriz aí que se diz aí a diferentona. É a matriz linha, que está aqui como eu escolhi simbolizar como L. Repetir, podia ser pipoca. Então, quem é a matriz L? Aqui, ó. Matriz linha. O que acontece com a matriz linha? Olha só, aqui eu tenho uma coluna. A1. A12. Segunda coluna. Aqui, quantas colunas eu quiser, né? Vai até A1N, mas eu só tenho uma linha. Só uma linha. Por isso, matriz linha, porque ela é configurada por uma linha. Uma matriz linha, exemplo de matriz linha. Pode ser uma matriz linha, né? Pode ser considerada uma matriz linha. Por quê? Quantas linhas ela tem? Uma, né? Uma. A11, A12. O que é isso aqui? Matriz linha. Só tem uma linha. E aí vai para N, né? Então aqui eu poderia ter N igual a 3. Aí eu teria A11, A12, A13. Matriz linha. Apenas com 3 colunas. Né? Então vamos lá. Agora, matriz coluna. Eu só tenho uma coluna. Tenho M linhas. Igual o caso ali da linha, que eu só tenho uma, né? Mas eu tenho N colunas. Aqui eu tenho M linhas, né? M pertencente aos naturais. E apenas uma única coluna. Então eu tenho A1,
A12, né, igual tá ali. AM, se M igual a 4, então eu vou ter A, opa, aqui é 21, aqui é 31, A41. Aqui, uma única coluna. 4 linhas, uma única coluna. E a matriz nula, né? Matriz nula também é interessante. O que é uma matriz nula? É aquela que só tem o zero. Né? Todas as minhas componentes são zero. Né? Então ela vai de zero aqui até qualquer componente que seja, vai ser zero. Exemplo, né? Uma matriz, eu vou chamar aqui de N aqui também, né? N vai ser... N não, né? Vamos usar aqui o K, uma matriz K. Vai ser 2 por 2. 2 por 2. Não necessariamente vai ser uma matriz quadrada. Então, melhor, 2 por 3. Né? Então, 2 linhas por 3 colunas. Eu vou ter 0, 0, 0. Primeira linha, 3 colunas. 0, 0, 0. 3 colunas, segunda linha. Né? Então, tudo 0. E isso é uma matriz... Não vou deixar aqui, né? 0, 0, 0, 0, 0, 0. E aqui só tem 0. Isso é uma matriz nula. E aí pode ter qualquer ordem. Bom, ok. Um outro termo que a gente vai utilizar bastante é diagonal principal. Tá bom? Diagonal principal. A diagonal principal são os termos que possuem os mesmos índices. Então eu tenho aqui um A e J, onde I igual a J. Na prática, essa aqui, ó. Opa, até errei aqui. Essa diagonal aqui, ó. Isso aqui é a diagonal principal, né? Diagonal principal. Então vamos lá. Exemplo, né? De diagonal principal. Aqui eu tenho uma matriz 4 por 4. Quem é a diagonal principal? Primeiro, 45. Segundo, 5. Terceiro, 90. Quarto, o próprio 4. Isso aqui é uma matriz, deixa eu fazer aqui certinho. Isso aqui é a diagonal principal da matriz, tá? Se eu peço para você, quais são os componentes da diagonal principal? Então vou escrever lá. 45, 5, 5, ficou feicinho, 90 e 4. Esses são os elementos da diagonal principal. É quando o I é igual a J. Ou seja, aqui, que componente é esse aqui? 1, primeira linha, primeira coluna. Que componente é essa aqui? É a segunda linha, segunda coluna. Então, aqui, deixa eu fazer uma setinha, 2, 2. Vou fazer com outra cor aqui. Aqui, 3, 3. Tô fazendo assim, né? 3, 3. Aqui, 4, 4. Tá bom? Então, essa aqui é a diagonal principal. Beleza. E aí, tem uma matriz que ela é muito utilizada aí na nossa vida, que é a matriz que ela possui apenas a diagonal principal. Ela é chamada de matriz diagonal. A matriz diagonal. O que significa? Que ela só tem a diagonal principal. As outras componentes são zero. Não é que não existe, é que é zero. Então aqui pode ser aquela 4 por 4 lá de cima. Então aqui eu tenho 1, o 2, o 3 e o 4. E o resto aqui é 0, aqui é 0. E preciso de mais uma componentezinha aqui. Peraí, deixa eu botar esse 3 aqui um pouquinho para cima. Aqui é 0, aqui é 0, aqui é 0. Aqui é 0, aqui é 0, aqui é 0, aqui é 0, aqui é 0. Vai ter mais uma componente ali. Aqui é 0, aqui é 0, aqui é 0. Opa, botei componente demais. 1, 2, 3, 4. Aqui é só mais essa. Aqui vai ter só mais uma, né? E aqui vai ter duas, né? 1, 2, 4. Todo mundo é 0, menos a diagonal principal. Mesma coisa que está aqui. Pode ser numa 2x2, numa 4x4, numa... Claro que isso aí só vai servir para matrizes quadradas, né? Como é que eu vou pegar uma matriz diagonal para uma 2x3, então aqui? Tendo uma 2x3. Duas linhas, então aqui 1, 0, 0, 0, 2, aqui o 0 também. Que diagonal principal aqui? Não tem diagonal principal. Então, diagonal principal é só para matriz quadrada. Só para matriz quadrada. E aquela que só tem a diagonal. E aí a gente tem um caso muito especial, né, de matrizes diagonais. Né? Qual que é o caso muito especial? É uma matriz que se chama identidade. Identidade. Qual que é a matriz identidade? É aquela matriz que todas as componentes da diagonal principal são iguais a 1 e o resto é tudo 0.
né? Então, como está aqui no exemplo de 3 por 3. Aqui é 0, 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 aqui é 0. E a diagonal principal? A diagonal principal é todo mundo 1. E ela possui uma característica muito impressionante, né? Que ela é igual ao número 1. O que faz o número 1 no cálculo normal, né? Eu tenho 3 vezes 1, né? Isso aqui vai ser muito importante. 3 vezes 1 é igual a quem? É igual a 3. Então, uma característica de multiplicar por 1, e a gente vai ver isso com matrizes que tem, né? Que multiplicar matriz não é tão fácil igual multiplicar número, tá bom? Que é o seguinte, sempre que qualquer número, né? Qualquer número multiplicado por 1, é ele mesmo. Então, essa é uma característica muito importante da matriz de identidade, que vai servir para isso, né, dentro do cálculo de matrizes. Qualquer matriz multiplicada pela identidade é ela mesma. Tá bom? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula. Nós ficamos por aqui. Um forte abraço a todos.